Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, e hoje venho falar sobre um tema de responsabilidade civil, que é a distinção entre o juízo civil e o juízo criminal. Bom, o juízo civil e o juízo criminal, eles são, até certa forma, independentes para uma possível apuração de responsabilidades, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Isso porque existem elementos que são avaliados em um que necessariamente não vão ser avaliados em outro. Mas para o direito ele não trabalha de uma forma em que uma decisão ela seja completamente independente da outra. Muitas vezes a decisão do juízo penal ela pode ser aproveitada na esfera civil. Como é que se dá isso? Bom, pode acontecer que, antes de falar, na verdade, a gente precisa compreender o seguinte: a esfera civil é muito mais ampla do que a esfera penal. Então, pode acontecer de alguém ser inocentado na esfera criminal e mesmo assim ser condenado na esfera civil, porque aquela ação ela não foi considerada crime, são assim, os comportamentos denominados crimes, eles são menores, mas mesmo assim pode gerar o dever de reparar. Então isso não é nenhum absurdo, simplesmente é porque se estabelece critérios diferentes para uma condenação em um e outro. Mas existem algumas coisas que podem ser aproveitadas. Por exemplo, se o juízo criminal se vai por uma decisão, se reconheceu que aquela pessoa não era o autor do crime, porque não é a principal hipótese. Então, temos lá, a pessoa não foi o autor do crime. Ele vai ser condenado na esfera civil? Muito provavelmente não. Se não houver a designação da autoria, se não houver a designação até da materialidade, você pode até reconhecer que aquele fato não foi considerado uma lesão, né, ao bem jurídico penal, ao bem jurídico civil, e essa sentença ela ser aproveitada. Por outro lado, existem situações que podem acontecer no civil ou no criminal que não serão aproveitadas. Por exemplo, se de repente o indivíduo ele é absolvido por ausência de provas, ou foi pelo tribunal do júri, que não faz um juízo de direito, né? Faz uma análise lá contextualizada. A pessoa mesmo com as provas ela pode ser absolvida pelo júri. Isso ainda assim pode gerar uma condenação na esfera civil. Imagine você que um motorista ele age com um certo descuido e atropela uma pessoa. Ele pode não ser condenado por exemplo, o homicídio. Ele pode não ser condenado por homicídio, mas ele pode gerar os danos. Imagina que aquela pessoa ficou ou faleceu, pode haver uma reparação de danos. Se esse motorista, por exemplo, for um empregado, pode haver uma responsabilização da empresa, que não foi quem dirigiu. Então, o motorista ele também pode ser condenado na esfera penal e, no caso, não ser o condenado na esfera civil, porque ele era um empregado e o empregador ele que passa a ser responsável. Então, existe distinção entre o juízo civil e o juízo penal. Não é porque há uma decisão em um que não possa haver uma decisão diferente na outra. Geralmente, uma condenação na esfera criminal, ela vai ser considerada sim na esfera civil. Nem necessariamente uma absolvição em uma não vai gerar na outra. Então, os elementos são diferentes, as duas formas de ver o fato, né, são diferentes e por isso pode haver sim distinção. É claro que a justiça ela preceitua, né, ela busca que haja uma identidade entre as suas relações, mas como os olhares são diferentes, pode haver uma condenação em uma e não haver na outra, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor o assunto. Caso não tenha sido suficiente, pode deixar aqui a sua dúvida, sua crítica nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.